tem o nosso Senhor. Oh, Senhor Jesus, Senhor Jesus. Irmãos, vamos desfrutar do hino C61, Nova Aliança. Senhor Jesus, obrigado por essa nova aliança que o Senhor firmou. Senhor Jesus, vamos ler a estrofe, desfrutar da estrofe 2. Deus Pai fez um plano, Cristo executou, o fluir do Espírito ao homem alcançou. Senhor Jesus, concedeu-me vida para eu expressar, vida indissolúvel que a morte vem tragar. Cristo, o sacerdote, aleluia, porque Cristo é o sacerdote, irmãos. Senhor Jesus adentrou o véu, é incomparável na terra e no céu. O Santo dos Santos deu-me que lugar, nele minha alma já posso ancorar. Senhor Jesus, ó, essa noite, Senhor, nos conduz, ó, nos conduz ao Santo dos Santos. Senhor Jesus, ó, vem ser com essa reunião, ó, vem ser com o irmão Robson, ó, o irmão que vai dar a palavra, ó, vem dar direção, ó, também vem dar direção nesse serviço de música, ó, nos ajuda a tocar, ó, Senhor Jesus, ó, Senhor Jesus, ó, essa noite, Senhor Jesus, ó, muito obrigado, Senhor, ó, por essa oportunidade de te servir, ó, Senhor Jesus. Amém, irmãos? Vamos desfrutar? Amém?
Boa noite, amados irmãos da Baixada Santista. Boa noite, telespectadores, ouvintes aí da nossa audiência aqui do canal das igrejas da Baixada Santista. Agradecemos o seu acesso. Pedimos aos irmãos que curtam o vídeo e quem não tiver inscrito, se inscreva em nosso canal para alcançarmos aqui as nossas cidades aqui da Baixada Santista, tá bom? Essa noite nós vamos falar da mensagem referente à semana 4 do nosso alimento diário. Estamos na série Os Ministros da Nova Aliança e o volume 4, que é As Promessas de Deus. O título dessa semana, semana 4, é A Chave que Abre o Livro de Hebreus. Então nós terminamos essa semana este volume e amanhã, segunda-feira, nós iniciamos o novo volume, Herdeiros de Deus, que é o volume 5, tá bom? Herdeiros de Deus. Então, eu gosto sempre de lembrar os irmãos, toda vez que nós terminamos um volume, nós terminamos um título como esse, As Promessas de Deus, é interessante que nós tenhamos ganhado alguma coisa em relação ao título, No caso, nós temos que tocar nas promessas que Deus tem para nós, para a nossa vida, para a nossa família. E toda vez que nós encerramos também uma semana que fala sobre um tema específico, como nesta semana fala sobre o livro de Hebreus, também espera-se que os irmãos, nós tenhamos ganhado alguma revelação, algum encargo a respeito do tema, do título, tá certo? O encargo dessa mensagem é bastante forte, E por causa disso também existe uma pressão, muito grande sobre nós que ministramos a palavra de Deus e temos a responsabilidade de transmitir aos irmãos, o que Deus pretende falar. Então, alguns irmãos, eu contatei aí durante a semana e pedi oração, para que essa pressão fosse aliviada e o Senhor possa fluir, E eu agradeço muito aos irmãos que se dispuseram a orar, por essa causa, tá bom? Eu tenho o encargo de falar sobre vários temas importantes, E eu gostaria de começar falando sobre o próprio livro de Hebreus. O livro aos Hebreus, que é uma epístola, na verdade não se tem certeza quem é o autor desta epístola. Alguns consideram que é Paulo, por causa do contexto histórico ali, até cita Timóteo no final do livro. Mas o estilo literário é bastante diferente das cartas de Paulo. Então, de fato, não se sabe exatamente quem é o autor do livro de Hebreus, dessa epístola tão maravilhosa. Também não se tem muito bem a certeza de quem são os destinatários. Nós imaginamos que, essencialmente, são para os judeus, cristãos da época contemporânea dos apóstolos, mas o conteúdo ele transcende o tempo. Então, depois de ruminar muito a mensagem, e é muito importante que nós tenhamos esse compromisso com a palavra, de ruminar a mensagem diariamente, nosso alimento diário, fazer a leitura dos versículos, a oração, isso vai nos ajudar a penetrar no encargo do Espírito daquela mensagem que nós estamos desfrutando durante a semana. E ao longo da semana o Senhor vai dando muitos sentimentos, tá certo? O meu sentimento muito profundo é que a epístola aos Hebreus foi escrita diretamente para nós. É uma epístola que toca na particularidade de cada um de nós. Os hebreus, o significado da palavra hebreu é cruzador de rio, certo? Então, significa alguém que atravessa
né, para um outro lado, que cruza uma barreira. Nós temos diversas barreiras durante a nossa vida cristã e nós não podemos ficar parados, nós temos sempre que atravessar para a barreira seguinte. Muitos são os obstáculos, as dificuldades, mas os hebreus, eles são conhecidos por essa característica de não parar nos obstáculos, de cruzar, né? O primeiro hebreu que foi conhecido na Bíblia foi Abraão, né? E Abraão tinha um destino, né? Deus tinha dado para ele um destino, que ele tinha que sair do lugar onde ele estava inicialmente e chegar até a terra de Canaã. E ele enfrentou as dificuldades e cruzou muitos rios. Depois o povo de Israel, que cruzou o Mar Vermelho, depois cruzou o Rio Jordão e assim por diante. Bom, o primeiro versículo que nós vamos ler essa noite está em Hebreus capítulo 10, versículo 39. Se você não estiver com a sua Bíblia, eu queria encorajar você a estar com a sua Bíblia. E se você quiser, né, irmão, ter um caderno, né, uma caneta para fazer as anotações, porque certamente Deus vai falar conosco essa noite. Amém? Então, capítulo 10 de Hebreus, versículo 39, foi a melhor definição que eu achei acerca dos hebreus, quando relacionados a nós. Tá bom? Veja bem. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé, para a conservação da alma. Amém? Então, Hebreus tem essa característica como marca, né? Não retrocede. Você está passando por uma tribulação, chega diante de um rio, uma situação negativa, você pode voltar para trás ou pode cruzar o rio. Nós não somos os que voltam para trás, nós somos os que cruzam o rio. Amém? Isso é muito importante. A característica de um hebreu é a característica de alguém que cruza o rio, que cruza, atravessa. Ele não fica na margem anterior, ele cruza para o outro lado, né? Então nós temos esse sentimento acerca dos hebreus. Claro, irmãos, né? Não é nada fácil. Nossa vida cristã realmente é uma batalha espiritual. E para você e eu cruzarmos esse rio, nós não podemos estar sozinhos. Por isso o Senhor nos deu a igreja. E também o Senhor nos deu muitas maneiras de enfrentar essa batalha. A primeira delas, e é também um dos encargos que eu tenho essa noite, é falar sobre os legados que nós temos na vida da igreja. Eu considero que o principal legado que nós temos, que também é aquilo que nos marca, né, nos torna reconhecidos, é invocar o nome do Senhor. Invocar o nome do Senhor é uma revelação que nós ganhamos e ao longo do tempo ela permanece, né? Toda vez que começamos uma oração, nós começamos invocando o nome do Senhor. Essa é uma característica dos hebreus na vida da igreja. Amém? A segunda característica que nós temos é a palavra, a leitura da palavra. E nós não tomamos a palavra de qualquer maneira. Nós aprendemos com os nossos irmãos do passado a tomar a palavra com oração. Não apenas ler superficialmente, mas ler com espírito de oração. No alimento diário, todos os dias, nós temos ali um conjunto de versículos que são usados como base referencial para o texto que vai ser desenvolvido. Esses versículos não são apenas para nosso conhecimento teórico, são também para nos ajudar a entrar na esfera do Espírito. Então, o que nós precisamos ler esses versículos todos os dias, irmãos, com espírito de oração. Isto vai abrir muito a revelação para nós. Nós estamos falando de um livro, o livro de Hebreus, que é um livro que requer muita revelação espiritual. Ele é bastante profundo, né? É um livro atual e profundo. Se não tivermos revelação do Espírito e do Senhor, nós não compreenderemos, né, o conteúdo desse livro. Os hebreus têm a característica de penetrar, né, a palavra. Hebreus 4:12 fala, né, sobre a palavra de Deus, que ela é viva e eficaz. O hebreu, ele toma a palavra de Deus com vida para que ela seja eficaz. Então não vamos ler a Bíblia
ou ler a palavra de maneira superficial. Nós vamos ler a Bíblia e ler a palavra com espírito de oração. Nós também, quando temos contato com a palavra, nós aprendemos a ruminar a palavra. Esse é um outro legado da vida da igreja, né? Essas mensagens, né, que nós recebemos dos irmãos, nós não trata apenas de um curso ou de um conteúdo teológico para nós ganharmos conhecimento. Também é uma substância que nos alimenta, que alimenta o nosso espírito. Tá certo? E quando nós falamos em alimento, nós falamos em mastigar. Só que nós somos animais limpos, ruminantes. Nós somos como ovelhas e bois. Nós não pegamos a palavra e engolimos de uma vez. Ao ler e orar a palavra, você também está mastigando a palavra. E quando você lê o conteúdo da mensagem, como do alimento diário, você pode ler com cuidado, com atenção, repetindo e principalmente fazendo marcas, anotações, né, no seu texto ali, para que o Senhor possa realmente, né, preencher o nosso interior com essa palavra, com esse conteúdo profético e também que nos sustenta, que é uma luz para nós e também é um sustento. E por fim, nós também aprendemos a profetizar, né? Toda palavra que se constitui em nós, ela tem um objetivo. Não é para ficar ali constituído apenas no nosso interior. É para que também ela saia de nós como vida para as pessoas e chegue no coração das pessoas e também essa transformação metabólica que ocorreu em nós também possa acontecer em outras pessoas. Nós temos um versículo, Isaías 57:15, que resume uma boa parte desse pacote, né, que nós temos na vida da igreja como um legado. Todos os irmãos, né, todos nós da vida da igreja, nós temos uma responsabilidade de não deixar nenhum desses itens, né, se perder. Isso é uma responsabilidade nossa, isso é um encargo que Deus colocou no coração, né? Todos os irmãos do passado, eles têm trazido isso fielmente, né? Que invocar o nome do Senhor, ler e orar a palavra do Senhor, certo? Ruminar a palavra do Senhor e profetizar. E Deus, Ele vai sempre estar conosco, nos suprindo, tá certo? Então, Isaías 57:15, vou ler para os irmãos, diz o seguinte: porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo. Olha o que Deus diz para nós: habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Esse aqui é o conteúdo da palavra de Deus. A palavra de Deus habita dentro de nós, né? Isso é muito importante, que nós tenhamos a palavra como algo permanente e diário, né? Abatidos de espírito significa que estamos sempre sedentos da palavra, nunca estamos satisfeitos. A palavra é algo que nós precisamos diariamente. Então eu encorajo você a ler a palavra, a ler o seu alimento diário todos os dias, né? Se você não conhece o alimento diário, se você não sabe do que estamos falando, você pode entrar lá no nosso site da editora Árvore da Vida, né? E conhecer esse devocional que é o alimento diário. Realmente, quem aprendeu a desfrutar o alimento diário tem um avanço muito significativo na sua vida cristã, tá bom? E vamos avançar aqui agora. Vou falar sobre a ressurreição. A ressurreição tem uma característica muito única no universo, né? Nessa mensagem, né, no contexto, para nós entendermos conceitos tão elevados como no livro de Hebreus, né, os irmãos nos encorajam a quebrar a limitação, né, que nós temos no nosso conceito humano, né? Porque quando nós pensamos em alguma coisa, né, estamos sempre com um referencial, né, com a ideia de espaço e de tempo. Só que as coisas de Deus, elas não estão no espaço e tempo,
né? Nós vamos penetrar nisso. E a ressurreição é justamente a porta, o caminho para atravessarmos essa barreira, né? Você vê que no mundo material, físico, quando uma pessoa morre, né? Quando um ser vivo morre, é o fim da existência dele. Do ponto de vista físico, do ponto de vista material, realmente é o fim. Mas quando Deus, né, ressuscitou a Cristo, ele quebrou essa barreira e o homem, Jesus Cristo, que estava limitado ao tempo e ao espaço, ao ser ressuscitado, ele quebrou a barreira do tempo e do espaço. O homem, realmente, né, é um ser, né, o homem é um ser bastante complexo. A própria imagem e semelhança do homem é a mesma de Deus. Então o homem, por si só, ele não foi feito para viver limitado no tempo e no espaço. Mas é assim que nós crescemos, é assim que nós conhecemos o mundo, né? E é assim que nós fomos ensinados ao longo do tempo. Por exemplo, uma criança que ainda não adquiriu todo o seu conhecimento, que isso vai acontecendo ao longo da vida, ela não está tão limitada quanto nós que já somos adultos. Nós temos 5 sentidos físicos, né, que nos contatam com o mundo exterior. Né? São a visão, o olfato, o tato, né, o toque e o paladar. Por meio desses sentidos, nós compreendemos as dimensões espaciais. Nós compreendemos a distância, comprimento, né, a largura, a altura, que nós chamamos de mundo tridimensional, né? Tem 3 dimensões: altura, largura, comprimento. E nós compreendemos o espaço por meio dos nossos sentidos físicos. Isso está no nosso corpo exterior, está na parte do nosso corpo material. É através desse corpo que nós adquirimos o conhecimento do mundo exterior. Mas nós também temos uma alma. A nossa alma humana, ela se aprofunda além desses sentidos físicos. Por exemplo, nós temos o sentimento. Nós temos sentimentos: tristeza, alegria, né, raiva. Esses sentimentos extrapolam já o mundo físico. Entra no campo da psicologia, né? Não é material. A nossa alma já não é matéria. A nossa alma, ela não é matéria, certo? Você não pode pegar a alma de uma pessoa. Está num lugar desconhecido do tempo, do espaço, né? Nós não sabemos, né? Do ponto de vista humano, né? Científico, dentro da limitação científica do ser humano, nós não sabemos onde está a alma. E a alma, ela também adquiriu o conceito de tempo, né? Por causa da nossa alma, nós sabemos em que ano estamos, qual o dia da semana, qual o dia do mês. Uma criancinha, por exemplo, que ainda não desenvolveu, ela não tem noção do tempo. Minha filha não tem noção do tempo, né? Que ano que nós estamos, que mês. Então, assim, a nossa alma, ela está envolvida com esse sentido, né? Que seria um 6º sentido. São as emoções dos homens, os sentimentos, né? E nós temos ainda o nosso espírito. O nosso espírito, ele possui um sentido ainda mais profundo, né? Seria um 7º sentido. Esse sentido do espírito, ele está do lado da eternidade. A alma está no meio, porque a alma ela contata tanto o tempo como a eternidade, porque a alma contata o espírito e a alma contata o corpo. Então ela contata todos os sinais do tempo, mas também contata os sinais do espírito, e o espírito está na eternidade, onde Deus está. Vamos ler, né? Um versículo que fala a respeito, alguns versículos que falam a respeito da revelação da igreja. Por que a igreja? Irmãos, porque todos nós que recebemos, né,
em nosso espírito o Espírito de Deus, fomos introduzidos na igreja. Isso independente, né, se o irmão ou a irmã, né, congrega em congregação A ou B, aquele que recebeu Jesus como seu Senhor, como seu Salvador, foi introduzido na igreja. E a igreja é composta por pessoas que têm o Espírito vivificado. O homem, quando pecou, o seu espírito ficou adormecido, como morto. Mas, ao invocar o Senhor, né, o Senhor é o Espírito que dá vida, entrou em nosso espírito e deu vida ao nosso espírito. E, automaticamente, passamos a fazer parte da igreja. A igreja é composta por homens e mulheres espirituais. Então, Efésios capítulo 3, versículo 8. Efésios, a epístola que revela a igreja. Amém? Efésios capítulo 3, versículo 8. A partir do versículo 8. Eu vou ler para os irmãos acompanhem aí na sua Bíblia, tá bom? A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar qual seja a dispensação do mistério desde os séculos ocultos em Deus, que criou todas as coisas, para que, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus nosso Senhor, pelo qual temos ousadia e acesso com confiança mediante a fé. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, pois nisso está a vossa glória. Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecido com poder, mediante o seu Espírito no homem interior, e assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados. Agora, presta atenção no versículo 18. A fim de poderes compreender com todos os santos qual é a largura e comprimento e a altura e a profundidade. E o 19, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Por que eu li esses versículos? Logo após falar sobre a nossa compreensão do mundo. Porque, irmãos, até nós conhecermos a igreja, a nossa compreensão se limitava apenas ao mundo físico e emocional. Mas quando nós fomos introduzidos na igreja, que nós conhecemos a igreja, nós ganhamos esse novo sentido, que é o sentido espiritual, por meio do qual nós temos a intuição, nós temos a comunhão e nós temos exercitado a nossa consciência. O que eu quero dizer? Que você só vai compreender as coisas do mundo espiritual ou da eternidade, né? Os mistérios de Deus, pela igreja. É pela igreja que a multiforme sabedoria de Deus se torna conhecida. Até mesmo os sentidos físicos, porque nós conhecemos profundidade, largura e comprimento dentro da nossa limitação de mundo. Mas nós não conhecemos completamente, né? Nós não sabemos a dimensão do universo, a profundidade da Terra, né? A largura. Então, é pela igreja que nós conheceremos todas as coisas. Porque a igreja, irmãos, é algo misterioso. Ela está na dimensão física, porque nosso corpo é físico, mas também está na dimensão espiritual. Nós vamos ver que a igreja é, na verdade, um portal, né? Pelo qual nós compreendemos o mundo espiritual. A igreja, por exemplo, ela está na eternidade, né? Nós vemos isso, a Bíblia nos mostra claramente, né? A igreja, ela é contrária ao mundo, ela é contrária a Satanás. A igreja, ela é submissa, ela tem submissão, né? O que Satanás não tem. A igreja tem unidade. A igreja, na verdade, é o nosso ponto central da vida cristã. Não existe vida cristã sem a vida da igreja.
E que eu quero separar a vida da igreja e a vida do corpo. Por que separar? Porque uma coisa é a visão da igreja, outra coisa é a visão do corpo. Somente quando nós adquirimos a visão do corpo é que nós vamos entender o livro de Hebreus, nós vamos entender como Cristo se encaixa com a igreja, porque Cristo é a igreja. A igreja é o corpo de Cristo, tá certo? A igreja é o próprio Cristo, né? Vamos ver alguns versículos para corroborar isso daí que eu estou falando. 1 Coríntios, capítulo 15. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 9. Porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Tá certo? Quem Paulo perseguia? Paulo perseguia os irmãos que invocavam o nome do Senhor. Ele perseguiu os irmãos que lia e orava a palavra do Senhor, que partiam o pão de casa em casa. Ele não estava perseguindo os irmãos. Ele estava perseguindo a Cristo. Ele perseguia a igreja, mas ele estava perseguindo Cristo. Como que nós sabemos disso? Atos capítulo 26, versículo 14. E caindo todos nós por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitrares contra os agrilhões. Quem estava falando com ele? Atos capítulo 9, versículo de 1 a 5. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, tá vendo? Ele estava perseguindo os discípulos do Senhor. Dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, né? O caminho, eu gosto de falar que o caminho é a vida cristã, vida da igreja. Assim, homens como mulheres, os levassem presos para Jerusalém. Seguindo ele, estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele perguntou: Quem és tu, Senhor? A resposta foi: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. A igreja é o próprio Senhor Jesus. Jesus está na terra. Como? Como a igreja. Irmãos, isso é muito profundo. Nós precisamos ganhar essa visão que nós somos o corpo do Senhor. O corpo de Cristo. É por meio do corpo que o Senhor faz a sua obra. Nós precisamos compreender as dimensões de Cristo. As dimensões de Cristo são as dimensões da igreja. Amém? E a igreja, além disso, né? Eu vou ler uma passagem para os irmãos que é tremenda, que mostra para nós que a igreja, né? Assim como o Senhor, né? A igreja é o Senhor Jesus, mas é o Senhor Jesus ressuscitado. Né? Jesus, quando era homem ainda, antes da sua morte, quando ele atravessava, né, de um lugar para outro, ele tinha que ir de barco, ele tinha que ir andando, ele tinha que caminhar, porque ele estava limitado ao tempo e ao espaço. Mas depois que ele ressuscitou, Jesus já não estava limitado ao tempo e ao espaço. E se o que eu estou dizendo para os irmãos, que Jesus, né, não estava limitado ao tempo e ao espaço, e a igreja é o próprio Jesus aqui na terra, somos nós, é o corpo do Senhor, também a igreja não está limitada. Você vê, hoje nós estamos passando pela pandemia, não estamos tendo reuniões físicas, mas nós temos reuniões, nós temos conferências. Está tendo a conferência de jovens agora, né? TV de adolescentes. Nós estamos ligados por uma ligação que transcende o espaço, transcende o tempo. Nós estamos ligados aos irmãos de todas as eras da igreja. Né? Isso não se compreende com a nossa mente humana natural. Isso se compreende somente com o Espírito. Então vamos ler Atos capítulo 5. É uma passagem bastante interessante, né, que me ajudou muito a compreender essa questão,
né, da limitação do tempo e espaço e como o Senhor trabalha. Atos capítulo 5, do versículo 18 em diante. Acompanhe aí na sua Bíblia. Olha só. Prenderam os apóstolos e os recolheram à prisão pública. Mas de noite, um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere e, conduzindo-os para fora, lhes disse: Ide apresentando-vos no templo, dizei ao povo todas as palavras dessa vida. Tendo ouvido isto, logo ao romper do dia, entraram no templo e ensinavam. Chegando, porém, o sumo sacerdote e os que com ele estavam, convocaram o sinédrio e todo o senado dos filhos de Israel e mandaram buscá-lo no cárcere. Mas os guardas, indo, não os acharam no cárcere. E tendo voltado, relataram, dizendo: Achamos o cárcere fechado com toda a segurança e as sentinelas nos seus postos junto às portas, mas abrindo-as a ninguém encontramos dentro. Quando o capitão do templo e os principais sacerdotes ouviram estas informações, ficaram perplexos e a respeito deles do que viria a ser isto. Neste interim, alguém chegou e lhes comunicou: Eis que os homens que recolhestes no cárcere estão no templo ensinando o povo. Nisto, indo o capitão e os guardas, e trouxeram sem violência, porque temiam ser apedrejados pelo povo. Trouxeram-nos, apresentando-os ao sinédrio, e o sumo sacerdote interrogou-os, dizendo: Expressamente vos ordenamos que não ensinasseis nesse nome, contudo encheste Jerusalém de vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: Antes importa obedecer a Deus do que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, a quem vós matastes, pendurando-o no madeiro. Deus, porém, com a sua destra o exaltou a príncipe e salvador, a fim de conceder a Israel arrependimento e a remissão dos pecados. Ora, nós somos testemunhas destes fatos, e bem assim o Espírito Santo que Deus outorgou aos que lhe obedecem. Nós, às vezes pode passar batido, irmãos, o que aconteceu aqui. Um anjo chegou ali, abriu a porta do cárcere e mandou eles saírem, voltarem para casa e anunciar a palavra lá, né? A palavra do Senhor. E quando eles foram ali na prisão, tinha grades ali, tinha corrente, cadeado e tinha guarda. Agora eu te pergunto, eles passaram pelos guardas, ninguém viu nada. O anjo abriu a grade, mas a grade estava fechada. Isso não está dentro das limitações do tempo, nem do espaço. Não está na lógica humana. A igreja é isso daí. Quem serve ao Senhor experimenta isso daí. Coisas maravilhosas. Não é o tempo que limita a nossa obra do Senhor. Se nós aprendemos a viver no Espírito, nós experimentaremos isso que os apóstolos experimentaram e as pessoas ficam perplexas. Aqui prova, né, que a igreja ela não está limitada, né, no tempo e no espaço. E eu vou mostrar para você também, ainda nessa leitura, que a igreja tem uma outra característica. Eu tô falando, desenvolvendo aqui sobre a igreja para ligar você com Hebreus. Você vai ver que tem ligações ali muito profundas entre a igreja e Hebreus. A Epístola aos Hebreus. Para mostrar que a Epístola aos Hebreus é uma epístola escrita para a igreja. Para aqueles que realmente têm um viver genuíno da igreja. Um viver dedicado à igreja. Vive a igreja em sua integridade, não é parcial. A Epístola aos Hebreus não é para quem dedica parte do tempo ao Senhor, mas é para quem dedica a vida ao Senhor. Você viu o que os apóstolos fizeram no final? Nós somos testemunhas destes fatos e bem assim o Espírito Santo que Deus outorgou aos que lhe obedecem. Essa vida, né, ilimitada é para os que lhe obedecem e que são testemunhas. Mas depois, no versículo 39, eles, porém, ouvindo, se enfureceram e queriam matá-los. A igreja tem essa característica. Sempre estão querendo matar a igreja, os irmãos, né? Mas, levantando-se no sinédrio, um fariseu chamado Gamaliel, mestre da lei,
acatado por todo o povo, mandou retirar os homens por um pouco. Esse Gamaliel, mestre de Paulo, né? Ele que ensinou a Paulo. E lhes disse: Israelitas, atentai bem no que ides fazer a estes homens, porque antes destes dias se levantou Teudas, insinuando ser ele alguma coisa, ao qual se agregaram cerca de 400 homens. Mas ele foi morto, e todos quantos lhe prestavam obediência se dispersaram e deram em nada. Depois desse, levantou-se Judas o Galileu nos dias do recenseamento e levou muitos consigo. Também este pereceu, e todos quantos lhe obedeciam foram dispersos. Agora vos digo, dai de mão a estes homens, deixai-os, porque se este conselho ou esta obra vem de homens, perecerá, mas se é de Deus, não podeis destruí-los, para que não sejais porventura achados lutando contra Deus. E concordaram com ele. Irmãos, a vida da igreja, ela é indestrutível. A vida da igreja, a igreja já está na eternidade. É indestrutível. O que é eternidade? É uma coisa que dura para sempre. O tempo não faz diferença para o que é eterno. Se passar 1000 anos, é a mesma coisa. Se passar 10.000 anos, é a mesma coisa. Se passar 1 bilhão de anos, é eterno. A igreja é eterna. Você vê, desde quando a igreja foi gerada em Atos, né, depois da ressurreição do Senhor, ela permanece. Ela permanece. Nós precisamos dar mais valor para a igreja. Nós precisamos compreender a natureza da igreja. Quem vive a vida da igreja vive na eternidade já. Vive essa realidade. Na segunda vida do Senhor, vai haver a manifestação, mas nós já experimentamos isso. Um hebreu é alguém que vive na eternidade. Vive pelo poder da ressurreição. Já usa esse poder, já experimenta esse poder, né? Agora eu vou ligar em Hebreus capítulo 7, versículo 16, que é um versículo que bastante citado na mensagem e que um versículo muito impressionante realmente, né? Capítulo 7 de Hebreus, versículo 16. Diz assim: construído, tá falando da igreja, tá certo? Essa construção aqui é a igreja. Não conforme a lei de mandamento carnal, ou seja, a igreja espiritual, mas segundo o poder de vida indissolúvel. Essa palavra indissolúvel é indestrutível. A vida da igreja é indestrutível. Você e eu temos uma vida dentro de nós indestrutível. É com essa vida que a igreja é construída. O que mais? A igreja também é a arca, né? Nós vimos na leitura dessa semana falando sobre a arca. O que a arca ela tinha? Ela era feita de madeira, de acácia, mas era revestida com ouro. Ou seja, a igreja é feita de pessoas. A madeira, né, representa a natureza humana. A acácia é uma madeira boa, a natureza humana aperfeiçoada. E revestida de ouro, quer dizer, nós somos revestidos do Senhor, da vida de Deus, da natureza divina. Em cima da arca tem uma tampa propiciatória, toda de ouro. O Senhor, ele é o cabeça da igreja. Ali está o sangue dele. Ali tem a glória de Deus. E dentro da arca, irmãos, ou seja, dentro da igreja, o que tem? Dentro da arca tem 3 itens, né? Os irmãos lembram. Tem o testemunho, são as tábuas da lei. Ou seja, a igreja, ela não vive pela lei, mas ela tem a lei de Deus dentro dela. Nós temos a palavra no nosso coração. Também tem um bordão ali que representa autoridade. Na igreja tem a autoridade de Deus. Estamos sujeitos à autoridade de Deus. É isso que permite que Deus traga o seu reino para a terra. E a igreja também tem o maná, né? É a palavra. Na sua forma alimentar. A palavra que supre todas as nossas necessidades. Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. A igreja, né?
também faz uma ligação, né, entre o céu e a terra. Irmãos, o livro de Hebreus, ele nos ajuda a compreender que tem uma maneira, né? Tem uma forma, uma chave, uma maneira de você passar desta esfera limitada, né, da terra para o céu, onde habita Deus. Isso é a igreja. Por que eu estou repetindo tanto igreja, igreja, igreja? Porque esse é o encargo que o Senhor me deu essa noite. Durante a semana, né, lendo a palavra, quando nós temos aqui o encargo da palavra, o Senhor, ele dá o encargo verdadeiramente para nós. E o que nós esperamos é que os irmãos recebam esse encargo, porque foi debaixo de muita oração, né, que o Senhor, né, concedeu essa oportunidade de falarmos da igreja. A igreja faz essa ligação entre o céu e a terra, né? Ela faz essa ligação quando nós falamos céu e quando nós falamos terra, nós também falamos de eternidade e nós falamos de tempo. Tudo que é na terra é temporal, tudo que é no céu é eterno. E a igreja está tanto na terra, com os nossos corpos físicos, mas também está no céu, através do nosso espírito. Isso é algo muito profundo, né? Vamos ler alguns versículos, né, mostrando que a igreja liga, né, a terra à eternidade. Gênesis capítulo 28, né, versículos 10 a 12. Gênesis capítulo 28, versículos de 10 a 12. Partiu Jacó de Berseba e seguiu para Harã. Tendo chegado a certo lugar, ali passou a noite, pois já era sol posto. Tomou uma das pedras do lugar, fê-la seu travesseiro e se deitou ali mesmo para dormir. E sonhou. Eis posta na terra uma escada, cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Jacó teve a visão da igreja aqui naquela época, né? João capítulo 1, versículo 51. É o versículo correspondente no Novo Testamento ao cumprimento, né, dessa profecia que Jacó recebeu. E acrescentou, João capítulo 1, versículo 51, e acrescentou, em verdade vos digo, que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Irmãos, Jesus, ele abriu uma passagem no céu para nós. Essa passagem é a igreja. Ninguém consegue acessar o céu sem ser por meio da igreja. Quando Jesus falou, ninguém vem ao Pai senão por mim, Jesus estava falando da igreja. Ele é a igreja. Nós não temos acesso ao Pai senão pela igreja. Quando eu falo igreja, né, espero que os irmãos compreendam que eu não estou falando de um templo físico. Estou falando dos irmãos. Né? O conceito de corpo. Irmãos. São os irmãos que compõem a igreja. E não é só os irmãos que se reúnem conosco, ou se reúnem em grupo A ou grupo B. São todos aqueles remidos, comprados pelo sangue do Cordeiro, que aceitaram Jesus na sua vida. Amém? E a igreja está sendo edificada, tá certo? No final, ela vai se tornar, né? Ela já é o nosso acesso a Deus. Ela é uma interface, né? A igreja é Cristo, né? Nós estamos em Cristo e Cristo está em Deus. Nós não estamos diretamente em Deus. Nós estamos em Cristo e Cristo está em Deus. Nós estamos na igreja e a igreja é de Deus. A igreja é mútua habitação. Nós habitamos na igreja e Deus também habita na igreja. Esse é o nosso ambiente comum. Mas no final, a igreja vai se tornar, né, a Nova Jerusalém. Apocalipse capítulo 21. Versículos de 1 a 3. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Aqui já é eternidade. Tá certo? Quando passar o tempo, e daqui muito tempo, a eternidade chegar, né?
o céu e a terra vão ser diferentes e o mar não vai existir. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para seu esposo. Irmãos, tá vendo como a igreja é eterna? Ela está na eternidade também, viu? A igreja está na eternidade. Amém? Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com ele. Esses versículos nos provam que a igreja é eterna, que a igreja, no final de tudo, né, de todos os tempos, lá na eternidade futura, a igreja está lá. Amém? A igreja, ela foi gerada no tempo pela ressurreição do Senhor e foi introduzida na eternidade juntamente com o Senhor Jesus. Quando o homem Jesus entrou em Deus, entrou na eternidade, foi recebido por Deus, a igreja entrou na eternidade. E todos nós entramos também. Amém? Em realidade, nós já fazemos parte disso. Na manifestação, nós faremos parte disso no futuro. Amém? E vamos ler Hebreus capítulo 9, falando agora do viver da igreja. Hebreus capítulo 9, versículo 11 em diante. Amém? Então aqui você percebe que a epístola aos Hebreus, né, ressalta a pessoa de Cristo e a superioridade da pessoa de Cristo em relação à aliança anterior, né, aos profetas, aos anjos. Mas Cristo, aqui em Hebreus, não é o homem Jesus que viveu aqui na terra. É o homem Jesus ressuscitado que está no céu. Na terra, ele é a igreja. É o corpo de Cristo. E no céu, ele é o cabeça. Amém? Então vamos ler. Capítulo 9, versículo 11. Quando, porém, veio Cristo, como sumo sacerdote dos bens já realizados mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos humanas, quer dizer, não desta criação. Aqui está falando que veio Cristo. Ele veio. Mas não está falando da vinda de Jesus na sua primeira vinda, quando ele encarnou como homem. Está falando de Jesus como sumo sacerdote. Ele veio para quê, irmãos? Ele veio como Espírito, né? Para edificar o quê? O maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos. Quer dizer, não desta criação. Já é feito pelo Espírito, Cristo como o Espírito. É a edificação da igreja. Aqui esse versículo, irmãos, está falando da igreja. Esse tabernáculo perfeito, que não é feito por mãos. A igreja não pode ser construída por mãos humanas. Não somos nós que edificamos a igreja, é Cristo. Nós somos materiais. Né? Se nós vivemos no Espírito, nós somos materiais úteis. Se nós vivemos na carne, nós somos inúteis. Mas, querendo ou não, nós somos materiais, nós estamos, né, sendo edificados por Cristo. Versículo 12. Não por meio de sangue, de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue. Entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Isso também Cristo fez como homem espiritual, como Espírito. Esse Santo dos Santos aqui está falando, está no céu. Através do seu sangue, ele ofereceu o seu próprio sangue para poder eliminar o pecado, retirar o pecado do mundo e depois entrou no Santo dos Santos. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e as cinzas de uma novilha, aspergidos sobre os contaminados, os santificam, quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. Esse é um versículo chave, né? Quem viu a mensagem que foi falada na conferência, a mensagem 16, o irmão Pedro, ele deu uma ênfase muito grande para o Espírito Eterno. Esse Espírito Eterno foi gerado pelo sangue de Cristo, foi pela morte de Cristo e a ressurreição que gerou o Espírito Eterno.
esse Espírito é o Espírito. Quando Jesus, por meio da ressurreição, Deus o ressuscitou, a obra do homem, Jesus, tudo aquilo que ele fez por nós foi introduzido na eternidade. É por isso que, com a nossa mente humana, limitada, tridimensional, e o tempo, ela não compreende quando a Bíblia fala que ele já foi morto, lá em Apocalipse, o Cordeiro, foi morto antes da fundação do mundo. Se nós sabemos que há 2.000 anos atrás que isso aconteceu, cerca de 2.000 anos atrás, como que ele foi morto antes? Porque tudo isso que Jesus fez foi colocado na eternidade pelo Espírito Eterno. Quem é esse Espírito Eterno? É o Espírito que está em nós. É o Espírito da igreja, é o Espírito de Cristo, é o Espírito Eterno. É o Espírito que quando nós vivemos uma vida da igreja legítima, leal, intensa, de entrega, é o Espírito pelo qual nós vivemos no Espírito. É quando lá em Gálatas fala andar no Espírito e viver no Espírito. É o Espírito Eterno. O homem que anda no Espírito e vive no Espírito, tudo que ele faz vai para a eternidade. Se você ora por uma pessoa, e mediante a sua oração, a pessoa se arrepende e recebe o Senhor, ela é introduzida na eternidade. Então é a obra espiritual colocada na eternidade. Irmãos, isso é maravilhoso. Nós precisamos realmente dessa experiência de viver no Espírito. Esse é o viver de um hebreu, alguém que vive no Espírito. Amém? Então, aqui, fala que também nos purificará a nossa consciência de obras mortas. Tudo que nós fazemos na carne é obras mortas. Por quê? Porque vai passar o tempo e não vai mais subsistir, vai terminar. Você trabalha, ganha dinheiro, mas daqui a 50 anos, 100 anos, onde vai estar o seu trabalho, onde vai estar o seu dinheiro? Obras mortas. Isso só nos contamina. Mas pelo Espírito Eterno, nós somos purificados. No Espírito Eterno tem o sangue do Cordeiro. É o pão que nós partimos, é o cálice. A propósito, é muito importante que nós partamos o pão e o cálice. Não deixamos de partir o pão. Eu encorajo cada um dos irmãos. Se você tem alguma dificuldade, alguma questão de consciência para partir o pão, invoca o Senhor, pede perdão, toma o pão e o cálice. E o pão e o cálice, o sangue do Senhor vai purificar a consciência de obras mortas. As obras mortas realmente nos afastam de Deus, cauterizam nossa consciência. Mas quando nós tomamos o cálice, por isso nós recebemos do Senhor essa ordenação para fazer isso sempre em memória do Senhor. Porque Ele sabia a necessidade que nós temos de partir o pão, de tomar o cálice, que é o sangue de Cristo e é o corpo de Cristo. Isso purifica a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Depois que nós partimos o pão, geralmente no primeiro dia da semana, embora lá em Atos, os irmãos partiam diariamente, de casa em casa. Nós estamos voltando esse tempo agora, estamos partindo em casa. Então eles partiam o pão e isso nos revigora para servir o Deus vivo. Nós não servimos um Deus morto, nós servimos um Deus vivo, no Espírito. Amém? E, para finalizar, vamos ler Hebreus capítulo 5, versículo de 5 a 10, que são os versículos referência até para a leitura dessa semana, tá bom? Vamos lá. Hebreus capítulo 5, versículo 5. Porque todo sumo sacerdote, sendo tomado dentre os homens, é constituído nas coisas concernentes a Deus, a favor dos homens, para oferecer tanto dons como sacrifícios pelos pecados. Esse aqui é o versículo 1, Li errado. Vamos ler a partir do versículo 5. A partir do versículo 5, tá bom? Assim também Cristo, a si mesmo, não se glorificou para se tornar sumo sacerdote, mas glorificou aquele que lhe disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Você vê, olha só, existe uma ligação entre ser glorificado e ser filho de Deus. Nós seremos glorificados quando nós seremos totalmente filhos de Deus. Assim como Deus gerou a Jesus, homem, seu primeiro filho, homem, também nós seremos gerados filhos de Deus. Quando Jesus foi gerado homem, filho de Deus, homem, neste dia da ressurreição, ele não era mais o unigênito, ele era o primogênito.
significa que viriam muitos outros depois dele. E estes somos nós. Como em outro lugar também diz, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Irmãos, quem é filho de Deus é sacerdote também, segundo a ordem de Melquisedeque. Todos nós somos sacerdotes. Nós não somos da tribo de Levi, nós não somos descendentes de Arão, mas nós somos segundo a ordem de Melquisedeque, porque nós somos filhos de Deus. Amém? Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da piedade, da sua piedade. Aqui eu quero pegar esses versículos falam do Senhor, né? O Senhor Jesus. Mas, irmãos, nós temos um modelo de homem, que é o próprio Senhor Jesus. Então, tudo que ele fez, da maneira como ele fez, nós também devemos fazer. Espiritualmente. Claro, nós não vamos ser crucificados fisicamente. Isso seria, né, negar a obra da cruz por nós. Mas tudo que Jesus fez durante a sua passagem como homem é um modelo para nós. O que ele fazia? Nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrima, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade. Embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Então, esses eram os dias de Jesus na sua carne. Ele já não está mais nessa posição. Ele já é um homem ressurreto, né? Está lá ao lado do Pai, como homem, servindo no santuário eterno, celestial. Mas nós estamos no dia da nossa carne. Como é que nós devemos viver nos dias da nossa carne? Viver para nós mesmos? Isso não é imitar Cristo. Imitar Cristo é como ele fez, né? Oferecer clamor, lágrima e orações e súplicas a Deus. Por quê? Porque é Deus que pode nos livrar da morte. Essa morte está falando da morte espiritual. A morte que nos abate, a morte que nos derruba. Livrar da morte, né, é a ressurreição. Jesus vivia, né, oferecendo clamor, lágrima, oração e súplica. E como nós devemos viver? Dessa maneira. Nós temos que oferecer o nosso tempo ao Senhor. Nosso tempo serve para oferecer ao Senhor. Nós precisamos orar mais, nós precisamos suplicar mais, nós precisamos, né, orar pelos irmãos, para o Senhor livrar os irmãos, livrar nós da morte. O Senhor fazia isso continuamente. Ele orava pelos seus discípulos. Ele orava para Pedro. Ele sabia que Pedro estava sendo assediado por Satanás e ele, na oração, Pedro foi liberto, não é? Embora sendo filho, aprendeu a obediência. É isso que nós precisamos aprender. A vida da igreja, irmão, serve para isso. Para nós aprendermos a obediência pelas coisas que nós sofremos. E não estou falando de nós sofrermos pelos nossos erros. Claro, sofrer aqui pela igreja, pelo corpo. Sofrer uns pelos outros, pelos irmãos, pelas necessidades, né? Oferecer nosso tempo para visitar irmãos, para cuidar dos irmãos, para ligar, né? Para sofrer por ele, para sofrer com ele. Isso é sofrer com o Senhor. Nós precisamos dessa realidade. A vida da igreja, irmãos, é o único lugar que nós temos a realidade da palavra. Né? A Epístola aos Hebreus nos introduz na realidade prática. E sem a vida da igreja não tem essa... Fica uma coisa muito teórica, né? Isolado, não é assim. Né? E tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que obedecem. Esse autor aqui está dizendo assim, o inaugurador, o primeiro, o que inaugurou a vida eterna. E todos os que lhe obedecem, que seguem, né, essa trajetória que ele seguiu, de oração, súplica, uma vida de entrega, né, pela igreja, porque ele se entregou pela igreja e nós também temos que nos entregar pela igreja se nós queremos seguir esse caminho. Isso é obediência a Cristo. É isso que nos aperfeiçoa, tá certo? Tendo sido nomeado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, tá certo? Cristo é nosso sumo sacerdote, nós somos também sacerdotes. Nós somos uma família de sacerdotes.
né? O que Deus espera de nós é que nós ofereçamos, né, o nosso tempo, a nossa vida da alma, né? Sofrer aqui é a gente abrir mão das coisas que nos agradam, né? Nossa vida da alma, as coisas que nos agradam e fazer as coisas para agradar a Deus. Ter uma vida voltada para agradar a Deus. A vida de um hebreu, né? Que tem uma meta e a nossa meta é entrar no reino e levar os irmãos conosco, tá bom? Muito obrigado, irmãos, né? Uma boa noite para todos, que nós possamos ainda, depois da mensagem, desfrutar aí em nossas casas, né, com as nossas famílias e nos grupos aí do Zoom, né, que as igrejas têm aí para desfrutar também aqui. As igrejas na Baixada tem um grupo também, né, os irmãos vão postar o link aí para desfrutar a mensagem, tá bom? Esperamos que o Senhor tenha falado com você. Essa mensagem ela fica gravada, você pode também voltar, ver alguns trechos, revisar a mensagem, né? E na verdade é um complemento da palavra falada para nós, palavra ministerial, e é uma palavra importante, né, que nós temos que falar nas igrejas. Por quê? Porque a aplicação prática, né, das mensagens que nós recebemos, direcionada, né, a aplicação prática que nos introduz no viver prático dessa palavra. Se nós temos uma palavra que não conseguimos praticar, como é, por exemplo, a Epístola aos Hebreus, né, uma palavra elevada, porém nós não conseguimos praticar, do que nos adianta? Né? Só vai nos frustrar. Nós vamos olhar, os irmãos falando, e aquela palavra é elevada, e nós não conseguimos, né, de fato, colocar em prática a palavra, tá bom? Então, que o Senhor possa nos abençoar, né? Que o Senhor abençoe todos vocês, abençoe todos nós, né? E amanhã começa uma nova série, não se esqueça, toda vez que começa uma nova série do Alimento Diário, eu gosto de lembrar os irmãos que é uma nova oportunidade para nós mudarmos a nossa maneira de lidar com as coisas da igreja, começando pela palavra, né? Começando pelo Alimento Diário, que nos ensina a invocar o Senhor logo pela manhã, nos ensina a ler a Bíblia com oração, nos ensina a orar o versículo, nos ensina a desfrutar o conteúdo, ruminar, e ainda tem ali, você coloca a sua resposta e encoraja você também a compartilhar com as pessoas, que seria profetizar essa palavra, tá bom? Vamos juntos, né, como hebreus, prosseguir, né, levar os irmãos conosco na vida da igreja, nessa unidade, nessa vida celestial indestrutível. Nós temos uma vida indestrutível. Que vida é essa? É a vida da igreja, tá certo? É a maravilhosa vida da igreja. Quando Satanás vier querer te destruir, você fala: não, Satanás, eu tenho uma vida que é indestrutível. Essa vida da igreja, essa vida entre nós. Irmãos, você pode dizer assim: não, a vida que é indestrutível é a vida de Deus que está em mim. Mas aqui, irmãos, presta bem atenção. Se um irmão da igreja, ele tem a vida da igreja, ele tem a vida de Deus, mas ele fica isolado, ele vai ser destruído. Essa vida indestrutível é a vida da igreja. Amém? Satanás tenta nos destruir o tempo todo. Mas se nós permanecemos na vida da igreja, vivendo a vida da igreja, debaixo da autoridade do Senhor, da submissão aos irmãos, e a submissão começa pela leitura da palavra do jeito que a gente ensina, tá bom? A sua vida vai mudar, nós vamos ser hebreus, nós vamos cruzar os rios, não tem rio que vai nos parar, tá bom? Senhor Jesus abençoe a todos nós, louvado seja Deus. Não esqueça de curtir o vídeo, não esqueça de compartilhar o vídeo com as pessoas, e se você não se inscreveu ainda no canal, se inscreva no canal, né, para que essa palavra e a palavra que nós ministramos aqui, os cursos, alcance mais pessoas, tá bom? Louvado seja o Senhor. Uma boa noite, irmãos. Amém.